Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, com saúde. Vamos dar prosseguimento. Esse é o terceiro vídeo que eu vou falar sobre a série de busca da competitividade no mercado de gás natural. E a gente começa aqui agora a falar um pouquinho mais, vamos dizer assim, das ferramentas. Eu expliquei no vídeo passado, o que era a iniciativa do novo mercado de gás natural. E agora a gente vai começar a apresentar o que eu diria são as ferramentas que estão sendo utilizadas para que as modificações, as transformações aconteçam. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela. Muito bem, então vamos começar. Hoje, dando continuidade, então, vamos falar sobre a resolução da CNPE, número 16 de 2019. Nós já falamos um pouco dela no vídeo passado, quem quiser dar uma olhada lá, no novo mercado de gás natural. Tá? Como eu disse, nós estamos começando a falar, então, do que vamos novamente chamar de ferramentas que estão sendo utilizadas para que as transformações aconteçam. Okay? Então, antes de falar nisso, eu resolvi também que, a partir de agora, todo vídeo eu vou colocar alguma definição que seja importante de ser entendida para poder entender o que a gente está falando sobre as transformações do mercado. Então, hoje a gente vai começar a falar, dando uma relembrada aqui, do transporte. Essa é a nossa, em vermelho, é a nossa malha de transporte de gás. Tá? Ali são as transportadoras e que a gente também já conversou sobre nos vídeos anteriores. O que eu quero apresentar aqui é o seguinte: imagina uma situação em que, segue aqui o cursor, você entra com gás aqui em Cabiúnas e você tem que levar o gás para cima, para o Nordeste. Você vai passar por aqui. Nesse caso, você está entrando pela rede da NTS e está indo caminhando na direção da rede da TAG. Tá? Nessa situação, hoje que a gente tem hoje no mercado, é que quando você tem um gás sendo comprado, o contrato ele exige que você passe, que você siga a rota física do gás. Então, mudando aqui de slide, essa situação do ponto a ponto. O que a gente tem hoje é o ponto a ponto. Ou seja, se você faz uma reserva de capacidade para transporte de gás, você tem que levar em todos os trechos do gasoduto que você passar, você vai ter que fazer essa reserva. Ou seja, você tem que ter, por exemplo, entrando com gás ali, olhando essa figura, né, do ponto a ponto, entrando com gás no estado X, se você vai entrar no sistema e vai sair com ele no estado Z, você vai ter que ter contrato em todas essas regiões, ou seja, você tem que ter vários contratos de reserva de capacidade em cada ponto desse que você passa. Se você pensar num mercado que a gente só tem um transportador, que é o caso da Petrobras hoje, isso é uma coisa que faz sentido. Agora imagina se que a gente está buscando hoje, que é um mercado que tem vários carregadores dentro do sistema de transporte. Isso fica inviável, você não pode ter esse sistema. Tá? Então, o que hoje, dentro de todas as iniciativas que está se falando hoje, é o sistema de entradas e saídas. Eu já conversei sobre isso rapidamente na última aula, no último vídeo, e a gente está falando novamente aqui, então, explicando o que é. Então, o que é um sistema de entrada e saída? O que você faz agora é simplesmente fazer uma reserva na entrada ou você faz uma reserva na saída. O que eu estou querendo dizer? A gente não tem lá a rede integrada de transportadores. Vamos dizer que você está entrando com gás ali no Sudeste, indo na direção do Nordeste, que foi o exemplo que eu dei. Por exemplo, o produtor ele só precisa reservar a capacidade na entrada do gasoduto. O que vai acontecer dentro da malha integrada não é importante. E a empresa que está comprando o gás, ela só precisa fazer reserva de capacidade da saída. Ou seja, você não tem mais necessidade de ter vários contratos seguindo a rota, o fluxo físico do gás. O que você precisa simplesmente é contratar a entrada ou contratar a saída. E não necessariamente tem que ser a mesma empresa. Então, o carregador, a empresa que produz o petróleo, ela pode contratar na entrada, em determinado local, e esse gás, então, a saída desse gás vai ser contratada por a empresa que está interessada no gás em outra posição.
em outro local da rede. Tá? Então, isso facilita muito o que vai acontecer. Obviamente, quando você faz essa mudança, você tem uma transformação de como é que vai ser essa relação interna, porque você está comprando gás para entrar, você está vendendo gás para entrar na rede ou você está comprando gás para sair da rede. Da onde vem o gás não é mais importante. Tá? Mas isso significa que vai ter que ter um relacionamento muito organizado entre as transportadoras para que o que acontece dentro desse fluxo, tá, fique regularizado ou que fique balanceado. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas eu só queria dar essa ideia do que é essa mudança de ponto a ponto para entradas e saídas. Tá? Então, falando agora da resolução 16 de 2019 da CNPE, ela estabelece diretrizes e aperfeiçoamentos de políticas energéticas voltadas à promoção da livre concorrência no mercado de gás natural. A gente já vem falando nisso, a gente já falou que isso é um pilar importante que a gente precisa resolver, mas aqui a gente vai começar a falar exatamente o que precisa ser feito. Tá? É aqui que a gente começa a realmente indicar as ações que estão acontecendo. Então, a resolução ela diz que nós devemos promover o estabelecimento de regras claras para o acesso não discriminatório às infraestruturas de escoamento, processamento de gás natural e os terminais de gás natural. Nós já batemos isso várias vezes. Tá? Todas essas estruturas, essa infraestrutura, ela pertence à Petrobras. Nós já falamos do que é monopólio natural e que é importante, então, que essas infraestruturas sejam liberadas para que outras empresas possam se utilizar destas infraestruturas para poder transportar, para poder comercializar o seu gás. Tá? Então, isso é um ponto importante. E aqui está escrito, a resolução está bem falando isso de uma forma escrita, que isso tem que ser feito alguma coisa. Promover a independência dos transportadores, ou seja, o que a gente está falando aqui? É aquela questão que a gente falou da desverticalização do mercado de gás natural. O transportador tem que ser independente. A Petrobras ela tem ações, ela tem participação nos transportadores e dentro do que se entende do mercado é importante que o transportador seja independente, ou seja, se a Petrobras ela não pode ter participação, que se ela é um produtor, ela não pode ter participação no transporte. Tá? Essa é a ideia de promover a independência. Os transportadores eles não podem pertencer ou não podem ter participação de nenhuma empresa que tenha outra participação dentro do mercado de gás. Restringir situações de transações entre comercializadores e concessionários de distribuição de gás canalizado que sejam partes relacionadas. Novamente, a gente está evitando aqui, estamos buscando a desverticalização, você não ter empresas participando de várias partes da cadeia de valor do mercado de gás natural. Tá? Aqui já a resolução já começa a falar exatamente o que é preciso que o agente dominante faça para que a gente tenha um mercado de gás natural mais competitivo. E aqui então você percebe que hoje no nosso caso a posição dominante é da Petrobras. Então o que nós temos aqui? A alienação total das ações que detém as empresas de transporte e distribuição. Ou seja, a resolução claramente diz que a Petrobras não deve ter participação na distribuição e no transporte do mercado de gás natural. Ela também diz que a definição de suas demandas no ponto de entrada e de saída do sistema de transporte. Eu acabei de explicar o que é o sistema de entrada e saída, e eu falei também que a Petrobras era o grande carregador, né? Tinha praticamente todos os contratos na malha de transporte. Ela agora vai ter que definir, para que se possa saber hoje o que tem de capacidade disponível para as outras empresas poderem carregar os seus gases dentro do sistema de transporte, ela precisa definir quais são os pontos, onde, quanto que ela precisa nos pontos de entrada, qual é a demanda dela nos pontos de entrada e nos pontos de saída do sistema. Fica claro isso. Ela definindo isso, permite que as próprias transportadoras, então, saibam o que elas têm de capacidade disponível para contratar com outros carregadores. A disponibilização de informações ao mercado sobre as condições gerais de acesso a terceiros, as instalações de escoamento, processamento e terminais de GNL. Bom, nós falamos que é preciso ter acesso a essas infraestruturas essenciais e ela precisa, então, ditar as regras de como é que isso vai funcionar. Isso é mais uma coisa que a Petrobras precisa fazer. E, por último, a remoção de barreiras para que os próprios agentes produtores comercializem o gás que produzem. A Petrobras hoje, eu também já expliquei isso, ela compra o gás de todos os outros produtores.
Petrobras comercializa 100% do gás que vem, né, dos outros produtores aqui no Brasil. E um dos pontos é que, a partir de agora, a Petrobras não renova mais esses contratos de compra. Agora, a ideia é que as empresas produtoras comercializem, corram atrás para comercializar o seu próprio gás. Tá? Terminando, que eu não coloquei, não é exaustivo isso, mas eu tentei colocar os pontos principais da resolução. Um outro ponto importante da resolução é incentivar que os estados e o Distrito Federal adotem medidas como princípios regulatórios para os consumidores livres, autoprodutores e autoimportadores. A gente pode até falar num próximo vídeo o que é o autoprodutor e autoimportador, mas o importante aqui é aquela história que eu falei da harmonização da regulação entre estados, entre o governo federal e os estados. Então, toda essa parte aqui, eu não vou falar esse slide todo com detalhe, mas a ideia aqui é buscando essa harmonização. Então, por exemplo, transparência na metodologia do cálculo tarifário, coisas importantes para quando você tem um mercado com múltiplos usuários, com vários participantes, é importante que você tenha transparência na forma como o cálculo tarifário é feito. Eu não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, na parte de distribuição, cada estado é responsável pela sua forma, cada estado calcula a tarifa da forma como julga necessário, então isso tudo tem que ser mais transparente, buscando harmonização. Tá? E criação de manutenção de uma agência reguladora autônoma, cada estado ter uma agência reguladora que seja autônoma, tá? Seja independente, que possa fazer o controle do mercado. Privatização das concessionárias estaduais de serviço é uma outra coisa que se busca. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as distribuidoras de gás elas são privatizadas. Tá? Em alguns outros estados, sim, em outros estados, não. E um outro ponto importante que a gente vai falar bastante ainda, que vai ter um vídeo só sobre isso, é sobre ajustes tributários, que são necessários à abertura do mercado de gás natural. Ok? Bom, era isso que eu queria falar hoje. Eu acho que deu uma ideia boa. O próximo vídeo vai falar sobre o TCC, que aí sim a gente vai ver o que está acontecendo, porque eu vou falar sobre TCC e já vou começar a falar de algumas modificações que já aconteceram sobre tudo isso aí que eu falei. Tá? Quem gostou e não tenha visto, quem não viu ainda os outros vídeos, eu aconselho que veja os vídeos anteriores para poder dar um entendimento melhor. Esses vídeos todos da outra série também que eu falei sobre o ambiente do mercado estão todos no LinkedIn, lá no meu perfil e também no meu canal. Quem gostou do canal, quem gostou do vídeo, dá um like, porque já me disseram que eu preciso pedir like, eu estou dentro do YouTube. E se registra para poder receber os próximos vídeos quando eles estiverem prontos. Tá ok? Bom, eu acho que é isso. Então, até a próxima. Muito obrigado.